para mim. Verdade ou mentira? Mentira, né? Porque todo culto é para nós, né? Aonde nós estamos, aonde o Senhor se manifesta, Ele tem uma palavra para mim e para você, não é verdade? Aonde dois estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. E não importa se é chá de bebê, não importa se é um churrasco, opa, churrasco, aleluia. Não importa se é onde o povo de Deus se reúne, né? Em nome do Senhor, ali Ele pode trazer uma palavra poderosa. Né? E hoje nós temos um culto missionário e nós vamos trazer a vontade de Deus para os nossos corações. E se nós fizermos a vontade de Deus, com certeza Ele vai ouvir a nossa oração. Poucos falaram amém. Queridos, quando nós nos alinhamos com a vontade de Deus, né? Aquilo que nós pedimos, aquilo que nós falamos com Ele, as coisas acontecem. Porque Deus é o maior interessado em que a sua obra seja espalhada na face da terra. Missões nasceu no coração de Deus. Façam o IFEM, né? Façam o IFEM, Instituto de Formação em Evangelismo e Missões. 17 ou 18 matérias só sobre a ênfase evangelística ou a ênfase missionária. E num culto nós não temos como falar sobre todos os temas. Missões seria o assunto mais importante da vida da igreja. Ixi, vou começar a pregar, não era essa a intenção, não era outro caminho. Queridos, missões é um dos assuntos mais importantes da igreja. Por quê? Porque fala da salvação do homem, fala do retorno do homem ao paraíso, fala do retorno do homem à presença de Deus. Todas as outras coisas são perfumarias, são coisas que vão acrescentar, né? Mas missões, a obra de Deus, a proclamação do Evangelho é algo que eu e você deveríamos dar total atenção e colocarmos a nossa vida. Porque fala, sabe, do retorno do homem ao lugar precioso que Deus tem. Aleluia, eu sou apaixonado por esse tema, né? Eu sou apaixonado porque um dia diante do Senhor estarão todos os povos, representantes de povos, línguas e nações, diante dEle, diante do Cordeiro. E é nossa responsabilidade vivermos o Evangelho de tal forma que esses homens todos à nossa volta conheçam e saibam quem é o Senhor. Queridos, nos últimos anos, por causa da teologia da prosperidade, o ser humano ficou muito egoísta, ficou centrado nas coisas dele. São as minhas coisas, são os meus problemas, as minhas necessidades, a minha dor. E aí ficamos ali, sabe, remoendo as nossas questões e não saímos disso. O Senhor sabe do que você precisa. O Senhor sabe do que você precisa. O Senhor conhece as suas necessidades. Agora, quando nós nos envolvemos com as coisas de Deus e trazemos o coração de Deus para essa terra, as nossas coisas Deus cuida. Aleluia. Ele vai cuidar de todas as suas coisas. Temos que sair de nós mesmos. Crianças que estão aqui, nós precisamos renunciar às nossas próprias vontades para que o reino de Deus se manifeste. E não é fácil isso, viu? Porque estamos nadando contra a corrente. A sociedade fala assim: cuide de você, vá ser feliz. Outro dia, não era isso, a abertura seria outra, mas é importante para nós orarmos. Outro dia eu estava atendendo no gabinete um casal e com problema no casamento, e sério, né? E estão brigando. Veja, o casal sabe a vontade de Deus, sabem que precisam caminhar juntos, mas estão decidindo separar, estão decidindo divorciar, estão caminhando para esse abismo. Por quê? Porque alguém falou para eles: olha, você precisa ser feliz. Você é esposa, você é mulher, vá ser feliz, deixa ele, vá ser feliz, vai cuidar de você. É essa mensagem que a palavra de Deus nos ensina? É essa mensagem que a palavra de Deus nos ensina? Não, querido.
Não, nós precisamos, sabe, às vezes renunciar muitas coisas, muitas vontades para que a glória de Deus se manifeste. É fácil? Não, não é fácil. Por isso que nós estamos aqui reunidos em corpo de Cristo, em igreja. Aqui o Espírito Santo vai falar, aqui Ele vai anunciar, aqui Ele vai te fortalecer. Para quê? Para que você possa viver uma vida lá fora que agrade o Senhor. Por isso nós precisamos, abra o seu coração. Deixa o Senhor falar, mesmo num culto missionário, Ele vai falar no seu coração. Eu creio nisso. Aleluia. Deus tem uma mensagem para você, mas é importante abrir o coração, deixar as suas coisas de lado, deixa as suas coisas aqui dentro, mas deixa elas de lado. Fala, Senhor, está aqui minhas coisas, eu quero saber o que o Senhor tem para mim. Vamos começar orando pelos afegãos. Essa semana, não sei quantos receberam as notícias, né, do grupo aí, do pessoal da Jocum. Em São Paulo nós estávamos com mais de 50 pessoas, 50 afegãos, eles estavam lá morando já há alguns dias no aeroporto, porque não tinham para onde ir. Já estão com vistos, de 180 dias para permanecerem no país. Mas não, sem moradia, sem dinheiro, sem recursos, estavam lá. E todos sabem que os afegãos, eles têm um problema sério lá com os talibãs, com os muçulmanos. Há uma perseguição religiosa à igreja, há uma perseguição religiosa muito grande. E o Brasil está recebendo estrangeiros, queridos. Glória a Deus por isso. Nós somos o celeiro para as nações. E Deus vai te usar poderosamente. Abra o seu coração. Porque se você abrir o seu coração para as coisas de Deus, Deus vai te dar capacidade. Deus vai colocar recursos nas suas mãos. Deus vai fazer proezas através da sua vida. Abra sua Bíblia comigo. Jesus, comecei tudo diferente, Jesus. Oh, meu Deus. Aleluia. Levíticos. Deixa eu ver o texto que veio agora. Oh, meu Deus do céu, começou tudo ao contrário. Levíticos capítulo 19. Você que está em casa, abra sua Bíblia também. Levíticos capítulo 19. Às vezes as pessoas falam, por que ficar cuidando de estrangeiro? Por que ficar com aula de português para estrangeiro? Por que ficar investindo? Deus é desejo, isso nasceu no coração de Deus, queridos. E se nós obedecermos à vontade de Deus, Deus vai nos dar todos os recursos necessários para realizarmos a obra dele. Levíticos 19, já abriu? Verso 33 e 34. 19, 33 e 34 diz assim: E quando o estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não o oprimireis. Como um natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-ás como a ti mesmo, pois o estrangeiro fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Aleluia, grava esse texto, queridos. Deus ama o estrangeiro, Deus ama os povos. Se Deus está trazendo haitiano, venezuelano, cubano, boliviano, se Deus está trazendo esses povos todos para cá, é porque nós devemos amá-los e Deus tem uma obra com essas vidas. Deus quer nos usar para abençoá-los. E é dever nosso levantarmos as nossas mãos, é dever nosso abraçar, é dever nosso levar a mensagem do Evangelho para essas pessoas, para que eles possam ser cuidados, abençoados, supridos. Essas 50 pessoas lá, 56 pessoas lá no aeroporto em São Paulo, graças a Deus que Deus levantou uma igreja metodista. Essa igreja tinha um acampamento, levou essas pessoas para lá, deram comida, deram lanche para eles, arrumaram um ônibus para levá-los para lá. Só que agora eles precisam de casa, de moradias, para que eles se estabeleçam no Brasil. Vamos orar para que Deus levante igreja. Eu gostaria de receber essas 50 famílias aqui na igreja. Ah, como eu gostaria de receber essas 50 famílias aqui. Sabe por quê, queridos? Seria a oportunidade de nós evangelizarmos essas famílias. Seria a oportunidade de nós abraçarmos essas famílias. Seria a oportunidade de nós levarmos essas famílias a conhecer o amor de Deus. E isso está no coração de Deus. Amem os estrangeiros. Tratem ele como se fosse natural no meio de vocês. Ah, se Deus nos desse recursos para receber casas, sonho com uma casa grande assim, né? Ou com casas que nós pudéssemos, receber essas pessoas. Isso está no coração de Deus, queridos. E esses irmãos estão orando agora para que
para que esses afegãos consigam moradias, para que eles possam se estabelecer no Brasil, porque eles não podem mais voltar para lá. Vamos orar. Vamos pedir que Deus nos dê recursos. Vamos pedir que Deus toque os nossos corações. Vamos pedir que Deus, dê prosperidade para a igreja, para que possamos investir na obra dEle. Né? Que Deus levante empresários, que Deus dê promoção para você, mas não para você ficar rico, simplesmente, mas para que você tenha a visão do reino e você possa colaborar para que o reino de Deus cresça. Vamos orar. Pegue a mão do seu irmão que está do lado. Vamos ficar em pé. Vamos fazer um clamor bem gigante aqui. Comece a orar. Senhor, abençoa. Senhor, as crianças orando. Vocês façam grupos de 3, 4. Né? Orem aí em grupo. Clamem ao Senhor agora, queridos. Mas é para clamar mesmo. Colocar o inimigo para correr. Vamos abençoar as nações. Vamos abençoar os afegãos. Vamos pedir que Deus nos dê recursos. Peça que Deus coloque amor no seu coração pela obra dEle. Isso, comece a clamar. Não estou ouvindo a sua voz ainda. Não estou ouvindo a sua voz, querido. Clame. Aleluia. Aleluia. Peça a Deus a bênção dEle. Peça a bênção de Deus, meu amado. Oh. Peça que Deus coloque amor no coração. Ame o estrangeiro. Ame o estrangeiro. Amem o estrangeiro, diz o Senhor. Aleluia. 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 Oh, real. Ó Deus, abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa o teu povo nesta noite, Senhor. Traz revelação dos altos céus, Deus. Ó Deus, nós temos um povo, ó Deus, que está fugindo do seu próprio país. Nós temos esses afegãos que estão fugindo de uma realidade de perseguição, Senhor. Ó Deus, não são só os afegãos, mas nós temos outros povos. Temos outros povos que estão vindo para o Brasil. Temos outros povos que estão deixando as suas nações, a sua terra, por causa da perseguição, por causa da perseguição religiosa, perseguição política. Estão vindo para cá. Obrigado, ó Deus, porque o Brasil é grande. Obrigado porque esta nação é abençoada. Obrigado porque o Brasil, ó Deus, é um país abençoado pelo Senhor. Obrigado, Jesus, porque esse país, ele se tornará o celeiro para as nações. Ele já está sendo o celeiro para as nações. Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa, Jesus, a tua igreja. Ah, Pai, Senhor, como eu sonho, ó Deus, em termos condições de receber esses povos. Deus, como seria bom termos recursos para ter essas famílias aqui, Jesus, guardadas, protegidas. Ó Deus, esses afegãos, Pai, faz a tua obra, Jesus. Levanta igrejas, levanta pessoas com condições, para que possam receber esses estrangeiros. Eles sejam acolhidos, eles sejam abençoados, eles sejam estabelecidos no nosso país. Senhor, coloca amor nos nossos corações. Tira egoísmo, tira a vaidade das nossas vidas. E que possamos ser instrumentos de justiça. Que possamos ser instrumentos de bênção para a nossa nação. E para outros povos da terra. Fala conosco nesta noite, Pai. Abençoa a tua igreja. Ó Deus. E que saiamos daqui edificados. E que saiamos daqui cheios da tua presença. E que o teu nome seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. A igreja diz amém. Uma salva de palmas ao Senhor, queridos. Uma salva de palmas ao Senhor, queridos. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Ele é o leão da
tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. A nossa força em tempo de fraqueza, uma torre em tempo de guerra. Ó, esperança de Israel. Vamos lá! Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. A nossa força em tempo de fraqueza, uma torre em tempo de guerra. Ó, esperança Aleluia! de Israel. Vamos de novo. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Aleluia! A rocha da nossa vitória. A nossa força em tempo de fraqueza, uma torre em tempo de guerra. Ó, esperança de Israel. Ó, esperança de Israel. Ó, esperança de Israel. Aleluia! Quem marcha pelo Senhor, quem luta com o Senhor, quem entra na fila pelo Senhor, marchamos sim. O seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Quem é o nosso general? Nosso general é Cristo. Vamos de coreografia. Aleluia! Com o Messias marchamos sim, em suas mãos o quê? A chave da vitória que nos leva a possuir prometida. Vamos cantar o quê? Glória a Deus! Da batalha toda arma contra nós perecerá. Quem é o nosso general? Nosso general é Cristo. Nos seus passos, o nosso general é Cristo. Quantos inimigos vamos resistir? Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia! Glória a Deus. Vamos declarar que o nosso Deus é santo? Santo, poderoso. Glória ao nome do Senhor. Você pode me ajudar? Aleluia! Eu não vou declarar sozinha, né? Santo, 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 santo. Aleluia. Santo, santo, poderoso, quero que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Aleluia. Santo, santo, poderoso, quero que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é
agora, Aleluia. eu vou cantar para você, mas você pode cantar para alguém, você pode cantar para você mesmo, você pode cantar para mim, tá? Porque eu vou declarar para você que Deus não desiste de você. Nós precisamos sempre crer e confiar e obedecer. Porque é na obediência que nós vemos como Deus é fiel. É na obediência que nós podemos olhar para o nosso Deus e perceber que, na verdade, Ele está sempre ao nosso lado, fazendo a sua vontade, não a nossa, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Pense em quem você foi, por que você está aqui, de onde Deus te tirou. Porque Ele me tirou de um lugar, de um lago de lodo profundo, colocou os meus pés sobre uma rocha. Você foi. Jesus conhece o seu interior também. Não importa quantas você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Aleluia. Queridos, sentem um minutinho. Vou fazer diferente hoje. Sentem um minutinho. O envelope vermelho, por favor. Envelope vermelho, por favor. Obrigado. O que significa? O que é o envelope vermelho? Para arrancar dinheiro da igreja, pastor. Essa é a ideia que muitas pessoas têm lá fora, né? Arrancar dinheiro do povo. Não, queridos. Esse envelope vermelho é para nos lembrar do nosso compromisso missionário. É importante isso, queridos, né? Quantos aqui já estiveram lá em Lagoa da Canoa? Fiquem em pé. Quantos? Juca, né, Romano, eu já estive lá. Ninguém mais? Quem? Anice. Nossa, gente, nós precisamos ir levantar mais uma viagem, mais pessoas para irem lá em Lagoa da Canoa, né? Podem sentar, queridos. Lagoa da Canoa, quando nós começamos, era uma das cidades mais pobres do Brasil. Queridos, né? O Juca está aí, o Romano está aí. Era incrível, né? O lugar onde o projeto da igreja estava instalado. E essa igreja, ela nasceu com o compromisso de sustentar, né, as crianças lá no projeto. Nós adotamos 20, 25 crianças lá. E por esses anos todos a igreja tem enviado, né, dinheiro para aquele lugar. Meu desejo é que, quem sabe no próximo ano, né, nós tenhamos mais irmãos que possam ir para lá. Quem lembra das 100 bicicletas que foram enviadas para lá? Levante a mão. 100 bicicletas, queridos. O Juca, né, foi com caminhão para lá, né, Juca? De doações. Queridos,
É bênção quando nós podemos fazer a diferença na vida das outras pessoas. Nós tivemos também no Chavantes, né? Quem teve no Chavantes? Acho que só eu e o Romano aqui, né? O Edinho também. Nós tivemos entre os Chavantes, queridos. Os índios, os indígenas são os povos menos evangelizados do nosso país. E essa igreja por um bom tempo colaborou com os Chavantes e colaborou com os irmãos lá no norte. Fabrício. Essa semana o Fabrício ligou e falou: pastor, ora, porque a situação aqui está muito complicada. Perseguição tem aumentado para aqueles que trabalham evangelizando os índios. Nós não podemos nos esquecer daqueles que estão militando e trabalhando e se envolvendo com a obra de Deus lá na ponta. Eu e você talvez você nunca chegue lá em Lagoa da Canoa. Talvez você nunca vá sair daqui para ir lá entre os Chavantes, se pintar com ter aquela pintura, né, Romano? Aquele grude que não sai, né? Você toma banho, aquela tinta vermelha não sai. E talvez você nunca chegue a pintar o seu corpo, né, com aquelas tintas dos indígenas. Mas o seu dinheiro, com certeza, a sua oferta e a sua oração pode chegar nesse lugar. Porque eu falo isso, nós não podemos nos esquecer que às vezes nós nos acomodamos no dia a dia e perdemos a visão. Meu amado, vale a pena nós investirmos no reino de Deus. Faça isso, faça isso. Se você abraçar a obra de Deus, com certeza, né, Deus ele fará proezas através da sua vida. Para que essa igreja ela cumpra o chamado dela, Deus vai levantar pessoas abençoadas neste lugar, que creiam na visão celestial. E Deus vai fazer com que você seja muito abençoado. Eu creio nisso. Agora nós precisamos voltar os nossos olhos para a visão. Há um compromisso desta igreja com a obra missionária. Amém? Então, todo terceiro domingo nós paramos, queridos, para falar sobre isso. E o envelope vermelho ou branco, não importa se é o branco ou o vermelho, não importa se você vai depositar direto na conta. Mas o importante é que quando você vê o envelope vermelho, você lembre: poxa, eu preciso me envolver mais com isso. Eu preciso, mas eu não tenho. O grande problema é, mas eu não tenho. Meu irmão, se você ficar falando eu não tenho, você nunca vai ter. Mas eu posso te trazer uma mensagem agora. Você tem o Deus que é dono do ouro e da prata. Talvez você não está sabendo pedir. Porque pedir e dar-se-vos-á. Pedir e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Às vezes nós oramos errado. Que o Senhor possa abençoar a tua vida. Amém? Neste momento que nós vamos abrir a nossa arca. Está aberta aqui. Faça com alegria. Se você tiver alguma dúvida, não oferte. Às vezes as pessoas não gostam que eu falo isso, né? Para não ofertar, se você tiver dúvida. Se você tiver algum problema, às vezes as pessoas não... Pastor, não fala isso. Não, eu vou falar. Porque a Bíblia diz isso. Se você tem algum problema, alguma dificuldade, alguma dúvida, algum problema com seu irmão, deixa a tua oferta de lado. Vai, resolve primeiro os seus problemas, aí depois você vem e oferta. Porque Deus não está preocupado com o seu dinheiro. Ele é Deus. Ele está preocupado com o seu coração. Aleluia. Ele está preocupado com o seu coração. Feche seus olhos. Pai, eu quero pedir agora que o Senhor faça proezas no coração dos teus filhos. O Senhor cuida de mim. O Senhor cuida da gente. O Senhor cuida de tudo. Existe uma grande obra para realizar. Existem pessoas que ainda não te conhecem. Usa a minha vida, usa a vida desta igreja, para que pessoas entre os índios, para que pessoas em outros países, para que pessoas ao nosso redor saibam que o Senhor é Deus, que o Senhor é todo-poderoso. Faz isso, Senhor. Faz isso, Senhor. Alarga as tendas do teu filho. Coloca amor no coração. Coloca paixão pela tua obra, pelas coisas do Senhor. E que possamos ver maravilhas à nossa volta. E que o teu nome continue sendo glorificado. Em nome do Senhor Jesus. A igreja do Senhor diz amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Faça com alegria, amém? Com alegria, porque Deus ama o que dá com alegria.
Vamos consagrar. Nesse momento de agradecimento, né? Vamos só agradecer. Mas nós queríamos colocar a pastora Yasmina. Ela é cubana, né? Se eu não me engano. Queridos, nós temos uma igreja de venezuelanos, né, cubanos, né, aqui em Valinhos. E para quem não sabe, essa irmã, ela é uma pastora, ela já esteve pregando aqui. Ela está com câncer, né, e ela está passando por muitas lutas, né, e ela está no hospital agora. Me chegou um pedido de oração. Ela está com alguns problemas, ela não está podendo comer. Ela não está podendo, ela está com muita dificuldade, está esperando agora uma internação, uma vaga para internar. Está na UPA lá em Valinhos. Vamos orar, feche os seus olhos. Vou pedir ao Rubens para orar, agradecer e orar pela pastora Yasmina. Deus maravilhoso, Pai, Senhor Criador, Tu conheces, Senhor, nossas entranhas, desde a célula, Senhor, até cada órgão, Senhor, vital de nossas vidas, Pai. Deus maravilhoso, e a Tua presença, Senhor, é maravilhosa. Nos enche, Senhor, de paz, de alegria, de gozo, Senhor, de júbilo. Ó Pai querido, primeiramente eu coloco diante de Ti, Senhor, estas ofertas, os dízimos, ó Pai, que os nossos irmãos trazem, Senhor, com alegria, Senhor, porque Tu tens sido maravilhoso, ó Deus. Tu tens cuidado, Senhor, de cada detalhe de nossas vidas, da Tua igreja, Senhor. Tens cuidado dos missionários, ó Pai. Tens cuidado, ó Deus, com tudo, Senhor, que precisamos, ó Deus. E agora, Senhor, recebe a nossa súplica, nossa oração, nossa intercessão pela pastora Yasmina, Senhor. Ela gritou, Senhor, neste momento, ó Deus, diante de Ti, pedindo de socorro, Senhor. Em nome de Jesus, retroceda agora, câncer, enfermidade, eu te ordeno, em nome de Jesus, retroceda, saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te repreendo a dor, a enfermidade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Louvando ao Senhor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo Tu sabes de mim, quando sondas meu coração. Eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo Tu sabes de mim, quando sondas meu coração. Eis que tudo podes ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas,
está cantando. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Glória ao teu nome, Senhor. E não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Aleluia. Tudo que precisamos. Aleluia. As crianças podem vir? Vamos orar com vocês? Vamos orar com as crianças. Hoje elas estão aqui no culto, né? Vamos orar por elas. Vem para cá. Aleluia. Você pode levantar a mão para cá? Né? Você ora pedindo a bênção de Deus pelas crianças? Graças à paz. Vamos orar? Senhor, abençoe cada criança que está aqui, cada família, Senhor. Abençoe essa oferta que todo mundo entregou agora. Aqueles que não têm condições de comer, Senhor. Aqueles que não têm casa, moradia. Que o Senhor dê tudo o que eles precisam, Senhor. Aqueles que estão doentes, que o Senhor cure eles. Aqueles que estão entubados, que o Senhor liberte eles, Senhor. E cada criança que está aqui, abençoe cada família dele, cada familiar, Senhor. Esse pastor aqui é maravilhoso, Senhor. Obrigado por ele estar aqui. Em nome de Jesus, amém. 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 Podem sentar, queridos. Vão lá para o culto sem correr, tá bom? Sem correr. Aleluia. Sem correr. Aleluia. Amém. Cadê o Juca? O Juca está subindo? Você vai ministrar lá, Juca? Pode ir. Pode ir. Não, é para dar um testemunho rapidinho. Romano, vem cá. E alguém da escola de português para estrangeiros? Né? O Juca já esteve em Lagoa da Canoa. Né? Alguém, por favor, da escola de português, né, que tem trabalhado. Eu quero que vocês falem para a igreja de forma bem sucinta, né, o que significa para vocês, né, ou o que significou, né, por exemplo, ir lá em Lagoa da Canoa, ir lá no Chavantes, né, você trabalhando com os estrangeiros aqui na escola de português, para que a igreja precisa saber do que essa igreja tem feito, né, o que a igreja faz. Às vezes nós não sabemos, queridos, né, o que essa igreja está fazendo, para onde o dinheiro está indo, né, como que a obra de Deus é feita. Então, pare agora, dê atenção, porque Deus quer usar a sua vida também, de alguma forma. Então, eu pedi para eles de uma forma bem resumida, né? Eu vou tirar o microfone se começar a pregar muito. Né? Para que vocês assim falem, né, o que é, né, o que foi, né, ir lá em Lagoa da Canoa, né, o que foi em Chavantes e o que é estar trabalhando com os estrangeiros. Paz, amados. Lagoa da Canoa, sim, foi algo maravilhoso para a minha vida, para a vida da Anice, da gente ver a necessidade das pessoas, mas ao mesmo tempo você vê o carinho e a atenção daquelas pessoas para com a gente. A gente esteve lá, ficamos uma semana lá, e a gente assim voltou a 1.000.000 por hora. Pastor, a gente precisa ajudar. Aí primeiro mandamos um caminhão, aí depois juntamos mais outra vez, mandamos o segundo caminhão, foram as bicicletas, foram muitas doações. E tudo, quem assim olha, né, o tamanho da nossa igreja, fala, mas como vocês fizeram? Foi o amor de cada um. Eu lembro que o irmão Etros ficou uma semana inteira arrumando bicicletas para que essas bicicletas fossem enviadas para lá. E a gente, né, cada um no seu condomínio, na sua casa, conseguiu lá a bicicleta com seus vizinhos, tudo, e a gente conseguiu mandar. Mas o mais importante, a gente vê que o trabalho lá, são 5 igrejas, bem no sertão mesmo. Às vezes você sai para andar para o meio do mato, você fala, mas como é que atrás daquela montanha tem um vilarejo, tem gente, tem criança, pessoas que realmente precisam e necessitam do carinho
e do nosso amor e da nossa atenção. Então, a palavra que eu digo para vocês, vamos, colocar o nosso coração e mexer no nosso bolso, que vocês vão ser grandemente abençoados, não apenas financeiramente, mas o teu espírito para com Deus vai estar muito bem. Graça e paz, igreja. Nós estivemos lá em Chavantes, fica bem no norte do Mato Grosso, quase lá na divisa, lá em cima, longe, né? Muito longe. E chegando lá, a gente deparou com uma realidade, assim, o índio, ele tem a tribo dele no meio da mata, mas ele vem para a cidade e ele convive lá de uma maneira muito... É uma divisão muito grande. As pessoas, muitas vezes, não se identificam com eles. Há uma dificuldade muito grande. Eles recebem uma ajuda do governo e acabam gastando com bebida, essas coisas todas. Então, e essa convivência não é muito legal. E a gente se deparou com isso, né? E até para conseguir um caminhão para nos levar até a tribo, era difícil, porque ninguém queria ir lá. Porque, assim, irmãos, se você vai sem ter um indígena no carro, no caminhão, eles seguram o carro e não volta, sabe? É propriedade deles. Então, é um negócio muito interessante. Mas, assim, nós conseguimos um caminhão, quebrou várias vezes no caminho, foi uma luta enorme para chegar até lá, mas nós fomos. E foi batizado lá mais de 15 indígenas, entre homens e mulheres. E aí chega na hora do comes e bebes lá, mataram uma vaca, lá cavaram um buraco no chão, jogaram a vaca em cima de lá e foi uma festa. Gente que vinha com panela assim para poder pegar. Não tem, eles não estão acostumados com isso. Então foi uma experiência muito interessante. Eu confesso para você que tinha uma certa resistência, mas depois que eu vi tudo isso, meu coração transformou, e a gente vê o quanto necessita, sabe? Agora a gente está lá batalhando com o Fabrício, ele lá naquela luta lá com o pessoal que não pode ir até, mas Deus está fazendo uma obra maravilhosa, e tenho certeza que vai aumentar ainda mais, porque o Senhor é fiel, e Ele não abandona, né? Não só os estrangeiros, como até aqui, mas esses povos indígenas, menos alcançados, os ribeirinhos. Maravilhosa é a vontade de Deus para com esse povo. Amém? A paz do Senhor, igreja. É uma parte daquilo que a gente faz na escola de português para estrangeiros é ensinar português, mas não é só isso. A gente cuida dessas pessoas que chegam até a gente, porque eles chegam com uma cultura diferente, com um modo de vida diferente. Eles chegam doloridos, porque são pessoas sem pátria, são pessoas que não têm uma identidade mais. Então, quando eles chegam aqui, além de ensinar o português, a gente ensina para eles como ser gente aqui no Brasil, como ser amado aqui na nossa pátria, como procurar emprego. E, acima de tudo isso, a gente mostra para eles o amor de Cristo. Isso todos os dias. Então, tem sido uma bênção. Então, se você quiser fazer parte disso, você é muito bem-vindo. Amém. Glória a Deus. Muito queridos, essa escola de português nasceu, né, de uma forma muito especial, né? Assim, nós tivemos uma reunião, o que nós podemos fazer? Como que nós podemos ser mais úteis, né, na obra missionária aqui na cidade de Campinas? Nós convidamos algumas organizações, né, a Compaixão Aquece e outros irmãos que vieram, e, de repente, o Espírito Santo foi tão lindo que o Senhor direcionou, né, o que eles precisam. Eles precisam da língua para poder conseguir um emprego, para conseguirem acessar melhor, né, as coisas na cidade. E aí Deus usa, né, a Solange, Romano, a Eliana, mas a Ju e os irmãos, e o Isaac, em pouco tempo, queridos, em uma semana. Vem cá, fala dos milagres. É importante esse relatório para a igreja, porque muitas vezes os irmãos não sabem o que acontece nos bastidores. E você faz parte dessa obra, né, dessa grande obra, porque você tem orado, você tem contribuído. É importante você saber o que Deus está fazendo e os milagres que Deus faz. Paz, irmãos. Já me viram aqui, agora eu volto. A Solange nos chamou para uma reunião numa quarta-feira. Na outra quarta-feira, nós já estávamos trabalhando. Tínhamos só uma apostila da Acnur, que é o braço da ONU para refugiados, mas é uma apostila política, difícil de trabalhar, alguns trabalharam algumas partes, eu preparava material à parte. Nós, durante 1 ano e alguma coisa,
nós vimos a necessidade de trabalhar o material nosso. E o milagre de Deus é tão grande que trouxe essas pessoas para abençoar as nossas vidas, porque nós não precisamos ir até lá. Quando eles chegaram, e quando surgiu esse movimento, o pastor virou para mim e falou assim: nós não vamos, mas Deus traz nas nossas mãos e faz com que nós trabalhemos para eles. E o material foi assim, nós temos agora o nosso material, que com certeza já está sendo usado em outras igrejas. Nós vimos, nós aprendemos também, porque a Juliana é professora, eu sou professora de português, já fizemos curso de outras línguas, mas nós não tínhamos um material de língua portuguesa para ensinar. E nós vimos as necessidades dos estrangeiros, tanto venezuelanos, os de língua espanhola, os que vieram falando alguma coisa em inglês, como nós já tivemos o paquistanês que falava alguma coisa em inglês, haitianos que vinham falando francês e crioulo, e nós também aprendemos como ensinar. E aí, nesse ano de experiência, agora já vai para 2 anos, né? No primeiro ano de experiência, nós vimos quais as necessidades do ensino específico e fizemos o nosso material. E isso é um milagre de Deus, queridos. Porque nenhum de nós aqui tinha grande capacidade para fazer isso. E acabou saindo. Então, eu louvo a Deus por isso. Aleluia. Aleluia. Eu fico feliz. Fico feliz. Sabe por que eu fico feliz como pastor? Porque Deus falou, prepare a igreja porque eu vou mandar. E aí Deus capacita. Deus usa pessoas aqui, no nosso meio, né, para que a obra de Deus ela aconteça, ela vá acontecendo, querido. Isso é maravilhoso demais. E através desta igreja, através da sua vida, Deus está abençoando outras igrejas. Nós temos aí o menino, qual que é o nome dele? O William, que está vindo aqui ministrar, ele é de uma outra igreja. Veja, irmão de outra igreja vindo trabalhar aqui. Aleluia! Isso, eu vou chegar aqui agora. Aí nós tivemos o Claudemir e a Aninha que estão levando esse trabalho que nasceu aqui, né, que Deus acabou inspirando as irmãs para montarem esse material, e esse material está sendo levado para outros lugares, outras igrejas. Isso é bênção ou não é bênção? Isso é ação de Deus ou não é ação de Deus? Mensagem, Deus fala e Ele cumpre. O que nós precisamos? Obediência. Aleluia. Queridos, a gente tem tantos sonhos, né? Onde você pode se encaixar dentro dessa visão missionária da igreja? Eu não sei. Né? Nós precisamos tantas coisas, né, dentro dessa estrutura toda. E é importante que nós, como igreja, ou você como membro da igreja, você se envolva em alguma coisa. Talvez na área de tecnologia, talvez na área de música, né, ensinando música, né, talvez na área dos empresários. Aí nós temos tantos empresários, né, tanta gente que tem os altos condomínios aí, a gente não consegue acessar, porque são pessoas, às vezes, difíceis, elas parecem que não precisam de nada, né, mas precisam. Sabia que os ricos dos mais ricos são os menos alcançados no país? São pessoas que não são alcançadas. Porque não precisam de Deus, tem tudo, mas são pessoas carentes. Quem vai alcançar? A minha oração é que Deus nos dê um grande projeto para alcançar esses grandes condomínios. Não só isso, mas a periferia. Né? Como que a gente vai fazer com a periferia? Pessoas que estão morrendo sem Jesus. E Deus te deu talento, Deus te deu condições para fazer algo. Na academia onde eu participo, lá, as pessoas lá se envolveram, né, estão querendo fazer uma obra, né, para levar assistência para essas pessoas aí fora. E eles falaram, pastor, você tem que ir junto. Você tem que ir junto. Eu falei, Jesus amado. Queridos, as pessoas lá fora, elas estão clamando. As pessoas à nossa volta, elas estão clamando. E muitas vezes nós estamos preocupados com as nossas próprias vidas. Né? Sendo que Deus falou, de você eu cuido. Eu cuido das suas coisas. Eu cuido das suas coisas. O que nós precisamos alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Se você não sabe por onde começar, venha no IFEM. Faça o IFEM. IFEM é Instituto de Formação, Evangelismo e Missões. Né? Através dessa organização que Deus nos deu aqui na igreja, né? Pessoas estão sendo formadas e pessoas estão trabalhando, já estão indo para outros lugares.
Hoje nós temos Edinho e Odete que estão lá em Valinhos, fazendo a obra de Deus. Nós temos a Soraya, estou vendo a Soraya, o Valmir, que talvez está em casa lá, né, na recuperação da saúde, estão lá no Santana fazendo a obra de Deus lá. Bênção lá, Soraya. Aleluia. Queridos, a minha oração é que Deus levante outras pessoas, porque precisamos invadir Campinas com a presença e a glória de Deus. Aleluia. Deus falou que nós precisaríamos sair das 4 paredes. Ou seja, como que nós vamos sair? Deus quer usar você, o seu talento, e Deus quer usar a sua capacidade para que pessoas lá fora, né, conheçam e saibam que Deus é poderoso e Ele pode fazer infinitamente mais. Não deixe a angústia entrar no seu coração. Não deixe a depressão tomar conta da tua alma. Né? Não deixa, sabe, a frieza espiritual inundar a tua alma. Né? Peça ao Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus usa a minha vida. Aleluia. Estou sabendo que o Fábio está indo pregar lá em Valinhos, né, que o Fábio vai para cá e para lá. É bom ou não é, Fábio? É glória a Deus. E assim a gente tem tanta coisa que a gente pode realizar na casa do Senhor. Amém? Estou sabendo das irmãs que estão orando aí, né? Outro dia eu cheguei aqui, um monte de carro aqui, falei, nossa, as irmãs estão vindo orar. Né? Quem sabe os homens, vamos começar a reunião de oração com os homens. Quem vai se levantar? Queridos, nós precisamos nos mover, né, diante do Senhor, realizando a obra missionária, né, a partir da igreja local, a partir da nossa cidade, a partir da onde nós estamos, até os lugares aonde Ele vai enviar. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Queridos, hoje nós temos aqui uma mensagem missionária para o teu coração. Alguém pode... Eu gostaria que você abrisse o seu coração nesta noite, porque hoje nós não vamos falar de África, nós não vamos falar de Oriente Médio, que é o meu assunto predileto, né? Oriente Médio, um povo muçulmano, né? Eu gosto desse tema, esse tema queima no meu coração. Hoje nós não vamos falar, sabe, dos moradores de rua, também é um tema que às vezes impacta os nossos corações. Hoje nós vamos falar de um campo missionário que está muito carente. Hoje pela manhã, na escola bíblica, nós falamos dele, nós iniciamos ele. E eu creio que é uma trombeta que nós precisamos tocar no meio da igreja. Eu creio que é uma trombeta, é uma voz que nós precisamos levantar no meio da igreja. E se você veio de manhã, e se você está ouvindo mais uma vez essa noite, é porque Deus quer realizar algo através da tua vida. Nosso maior campo missionário, a nossa própria casa. A nossa casa, o nosso lar... tem sido hoje, queridos, um dos maiores campos missionários na face da terra. Nos preocupamos com a África, amém. Nos preocupamos com os povos, né, transculturais lá, né, da Ásia, amém. Glória a Deus. Nos preocupamos com os ribeirinhos, com os indígenas, amém. Glória a Deus. Mas o Espírito Santo tem falado ao meu coração nesses últimos dias, que nós temos uma terra árida, uma terra que precisa do Evangelho, que é a nossa própria casa, nosso próprio lar, as pessoas que estão à nossa volta. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5. Esse vai ser o nosso texto como base, e a minha oração é que Deus venha impactar o seu coração. Abra o seu coração, Ele quer falar... Ele quer falar a tua alma e Ele quer usar a tua vida. Você que está em casa também, abra a sua Bíblia, abra o seu coração, deixa Ele usar a tua vida. Deixa Ele usar deixa Ele usar você como instrumento nas mãos dEle. Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, diz assim: E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Verso 6, E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou,
E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhes permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000. E afogaram-se no mar. E os que apacentaram os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. E saíram para ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram, grava isso, e viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Verso 20, e entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse, grava esse verso, queridos, grava esse verso: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Feche seus olhos. Pai, mais uma vez nós estamos aqui em obediência à voz do Teu Espírito. Senhor, não é por força, não é por violência, é pelo Teu Espírito. Eu dou um passo atrás nesse púlpito. Eu dou um passo atrás, Senhor, porque eu sei que não é na minha força, não é na minha eloquência, não é naquilo que eu sei. Mas se o Senhor não agir, se o Senhor não tocar nos corações, nós sairemos todos do mesmo jeito. Por isso eu peço, Pai, tens liberdade aqui, Espírito Santo. Tens liberdade para agir nas nossas mentes e nos nossos corações. E que a verdade do Senhor venha tocar a nossa alma. E que saiamos todos daqui cheios do Teu Espírito, com a palavra do Senhor implantada em nossa alma. E que possamos fazer o nosso melhor para que o Teu reino se manifeste à nossa volta. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, a família é a mais antiga e a mais importante instituição da sociedade. A família, depois do sistema terrestre, depois que o Senhor criou o sistema terrestre, depois que Ele colocou tudo no lugar, Ele cria o homem, Ele cria a mulher, e Ele disse: agora vocês vão ficar juntos, vocês vão crescer, vocês vão procriar e vocês vão encher a terra. Vocês vão dominar. O homem foi criado para exercer o domínio na terra, para expandir, para manifestar a glória de Deus. Queridos, o homem, através da manifestação da glória de Deus, ele foi criado para trazer um equilíbrio na sociedade. E nós vemos que esse equilíbrio, ele sofreu por causa do pecado. E hoje nós vemos a sociedade como ela se encontra. Hoje nós vemos a perversão, nós vemos, queridos, a tristeza. Nós vemos aí, com o testemunho das nossas irmãs que trabalham nas escolas, como anda a educação e como andam as famílias nas escolas. Há alguns anos atrás eu fiz um curso na Unicamp, na área de educação. Estavam lá tinha pedagoga, tinha diretora, tinha pedagoga, professores lá. E uma das professoras, ela deu um testemunho, contou o que estava acontecendo em sala de aula. Ensino médio, alunos se trancavam dentro dos armários para ter relacionamento sexual dentro de sala de aula. Dentro de sala de aula. E essas professoras lá, elas estavam assim, atônitas, elas estavam assim, sem saber o que fazer em sala de aula. Por causa da degradação moral e por causa de como as famílias estão se encontrando à nossa volta. Isso é real, queridos, e nós estamos vivendo isso diante dos nossos olhos.
Nós temos alguns desafios na pós-modernidade, queridos, em relação à família. Nós temos aí a questão da educação, e muitos aqui trabalham com educação. Nós temos hoje uma educação materialista muito forte, focada na questão da pessoa ir lá e conquistar, e ter. A educação também ela tem se voltado mais para um lado ateísta. Ou seja, é focado muito na pessoa. A pessoa pode, ele pode, e aí as crianças, as pessoas na universidade, elas vão se tornando, sem uma fé, sem uma crença. E a preocupação como ministro e como pastor é que nós estamos vendo filhos de crentes, que outrora estavam na igreja, frequentaram bancos da igreja, mas hoje já não querem mais estar na igreja, depois que passaram por uma universidade, depois que passaram por uma escola. Queridos, eles estão enfrentando essa dificuldade, é uma dificuldade muito grande, por isso nós precisamos, como famílias, como igreja, nós precisamos ter esse alerta, porque cada vez mais o inimigo está encontrando espaços nesses ambientes de educação. Por isso nós precisamos de homens e mulheres vocacionados por Deus para atuar na educação como homens e mulheres de Deus lá dentro. Nós sabemos que não é fácil, ok? A gente tem conversado com alguns irmãos, nós sabemos que a luta é muito grande, mas, queridos, nós não podemos nos dobrar diante de Baal. Nós não podemos nos dobrar diante dos deuses. Temos que ser como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, mesmo no meio de um povo impuro, no meio de um povo idólatra. Sabe, ali eles brilharam para a glória do Senhor Jesus, porque eles resolveram não se contaminar com os ídolos e com a comida do palácio, com as coisas daquele reino. Eles permaneceram fiéis, eles não se curvaram diante dos deuses. Nós precisamos de homens assim no nosso tempo, mulheres assim. Nós temos aí uma educação relativizada. Antigamente nós tínhamos os valores muito mais estabelecidos. Hoje não, queridos, é tudo muito relativo. Olha nessa questão sexual, você é menino, não, você pode ser menina. Não, você pode ser binário, você pode ser não sei o quê. Os termos até eu me enrolo com os termos. Porque isso está presente cada vez mais cedo, as nossas crianças cada vez mais cedo elas estão sendo envolvidas com esses termos da ideologia de gênero e tem sido avassalador. Tem sido algo avassalador à nossa volta. Nós temos aí uma baixa qualidade na formação espiritual, queridos, como a educação espiritual tem sido frágil. Antigamente, nós falamos isso, antigamente os pais só olhavam para as crianças, A criança já, opa, Hoje não, você fala uma, você fala duas, você fala 10 vezes e a criança não dá atenção. Antigamente não, a criança estava sentada ali do lado do pai, e ai se saísse do lugar, e ai se movimentasse. Hoje não, hoje é tudo muito light, é tudo muito tranquilo, tudo muito relativizado. As crianças não dão atenção. O pai fala 10 vezes, elas não atendem. Queridos, tudo isso tem acontecido diante dos nossos olhos. Temos aí um outro desafio, que é o sistema de informação corrompido. As nossas crianças, elas estão envolvidas aí com a tecnologia. Muitas vezes as nossas crianças sabem mais de tecnologia do que nós. Hoje mesmo, na hora do almoço, estava perguntando para a Bia e para o Fernandinho lá, Bia? O que é esse negócio de engajamento, Porque se você clica lá no Stories, se você clica num lugar, você dá mais engajamento, se você clica no outro, é só curtida. Eu não sou analfabeto em relação a isso. Tive que perguntar para o universitário, Bia? Agora, eu não sou diferente de você também. O seu filho, ele te dá um nó, O teu filho sabe, às vezes, muito mais nessa área. E muito mais cedo. Por quê? Porque as crianças hoje, 4, 5 anos, elas exigem o celular do pai e da mãe. O pai e a mãe, eles dão o celular na mão do filho. Porque o pai e a mãe, ele quer tranquilidade. Ele quer descansar. E a criança fica, me dá. Toma, menino, vai. E aí a criança vai. E ela se envolve com tantas coisas.
né, ela tem tantas facilidades e a corrupção acaba inundando o coração das nossas crianças e dos nossos filhos. Queridos, nós estamos diante de um tempo onde as nossas famílias e famílias de dentro da igreja estão sendo dominadas. Nós precisamos estar alertas. Precisamos buscar a presença de Deus, porque nós estamos diante de um campo missionário, a nossa própria casa. Nossa própria casa precisa do Evangelho, a nossa própria casa precisa da presença de Deus, a nossa própria casa precisa, sabe, da glória de Deus. E nós estamos diante de um texto de um homem endemoniado. Um homem que não tinha assim, previsão nenhuma de libertação. Talvez condenado para sempre para viver daquele jeito. E talvez o nosso olhar para as famílias hoje seja esse olhar, não tem jeito mais. Quantas vezes nós ouvimos, aquela família não tem jeito, aquela pessoa não tem jeito mais. Veja, nós estamos diante de um quadro, de um homem que estava condenado a viver daquela forma eternamente, mas Jesus chegou naquele lugar. Posso ouvir um amém? Quando Jesus chega, Ele muda as coisas. Quando Jesus chega, Ele transforma as coisas. Jesus chega nessa região de Gadara, ou dos Gesarenos, conforme a sua tradução, né? Que é a região de Decápolis, né? Que fica na parte oriental, né, de Jerusalém. Atualmente, hoje, a Gadara é a região da Jordânia, para você se localizar, né? Era uma terra considerada terra de ninguém. Uma terra que foi destruída, né, reconstruída, destruída, construída. No ano 66 a.C., né, os romanos, né, eles dominaram toda aquela região e eles colocaram ali em Gadara um ponto estratégico da parte militar. Estabeleceram ali, né, um quartel, uma secretaria para recolher impostos de toda a região. Então, foi uma região que os romanos dominaram por um período, mas logo depois, no ano 4º, os sírios vieram, tomaram a região e os gadarenos, eles se rebelaram. Os gadarenos, eles mataram governantes, mataram religiosos. É uma região que não tinha Deus. Uma região totalmente, uma região gentílica, não pertencente a uma aliança com Deus, uma região onde o inimigo tomava conta. E tinha esse camarada, a gente não sabe o nome dele. Para você ver que a situação era tão triste que a gente não tem o nome dele. Qual que é o nome dele que a Bíblia apresenta? O gadareno, o endemoniado. Não tem nome. Mas a Bíblia traz características desse homem, queridos. Um homem lunático, um homem doido, um homem que prisões não conseguiam contê-lo. Ele esmigalhava as correntes. Ele andava nu, ele vivia no meio dos sepulcros. É interessante que, queridos, esse sistema sanitário ele não é tão antigo, né? Antigamente eles não tinham o costume de ficar enterrando os corpos. Muitos corpos nessa região eram jogados, né, num despenhadeiro, numa vala, né, ou numa caverna. E esse homem, ele morava nesses lugares onde ficavam os sepulcros, muitas vezes em céu aberto. Veja, para um homem normal, isso aí é algo impossível. Mas esse homem estava dominado por espíritos imundos. Ele não tinha uma consciência, ninguém conseguia contê-lo. Pense agora, você chegando na sua casa, você pega um homem nu, correndo e gritando, né, e quebrando correntes, quebrando portão. A força era grande, não sei aqui quem teve já a oportunidade de enfrentar uma força maligna. A força maligna é uma força descomunal. Alguns anos atrás, né, visitando uma família para ministrar libertação, queridos, nós passamos quase a noite toda. E uma senhorinha assim, baixinha, magrinha, ela revirava sofá, ela revirava as coisas e jogava tudo. Você fala, Jesus, meu Deus do céu, como isso pode? Esse era o quadro desse homem. Um quadro de um homem totalmente dominado pelo espírito maligno. Não tinha jeito para ele, mas
ele teve um encontro com Jesus, aleluia. Jesus chegou nessa região. Jesus chegou nesse lugar. E Jesus, ele disse para esse homem, para que aqueles demônios saíssem da vida dele. É interessante, queridos, muitas vezes nós vemos essa questão dos demônios. Tem nome engraçado, né? Tem uns nomes engraçados de demônio, né? Zé Pilintra, né? Exu Caveira, essas coisas todas. Mas veja, os nomes são esses nomes que o inimigo usa do dia a dia para muitas vezes enganar, para fazer uma confusão, ou para trazer algo que ele já conhece do lugar. E muitas vezes nós ficamos espantados. Por que ele falou legião? Ah, nós somos legiões. Mais de um. E também porque naquele lugar tinha o exército romano. O exército romano tinha uma base naquele lugar e tinham várias legiões. Uma legião, queridos, né, de soldados romanos é de 2.000 a 6.000 homens, uma legião. E por que nós sabemos que há uma legião? Porque quando os porcos estavam passando lá, mais de 2.000 porcos, né, se precipitaram e morreram e foram afogados. Queridos, Jesus veio para destruir as obras do diabo. O Evangelho veio para destruir as obras do diabo. Você que, sabe, você que não consegue ter essa visão, nós vivemos num mundo onde a obra do inimigo ela está operando à nossa volta. Podemos ser opressos, a opressão ela pode vir. E quantos são oprimidos? Quantos já entraram em determinados lugares, em determinadas casas, em determinados ambientes e já sentiram o clima, já sentiram as coisas ao redor? Outro dia estava dando um testemunho, indo pregar aqui em Cosmópolis, senti o inimigo entrando, né, sentado no meu carro. Ali o inimigo, né, um demônio sentado ali indo junto. Até que um momento eu falei, Senhor, esse demônio tem que sair desse carro agora em nome de Jesus. Mandei ele para bem longe. Quantas vezes você chega numa empresa, chega num lugar, né, e você sente essas forças malignas? O mundo espiritual é muito dinâmico e Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para trazer libertação àqueles que estão encarcerados. Esse homem era um escravo, esse homem estava vivendo como um lunático, ele não tinha juízo, ele estava totalmente possesso. Mas Jesus, ele chegou naquele lugar. Jesus trouxe luz para aquele lugar. Jesus trouxe luz para a vida daquele homem. E aquele homem recebeu libertação. Um homem que não tinha possibilidades. Um homem que estava condenado para viver eternamente daquela forma. Um homem que ninguém acreditava. Os homens tinham medo dele. Ninguém se aproximava. Imagina se aproximar de um homem louco, maluco, que fica comendo, né, defunto no meio dos sepulcros. Quem vai se aproximar de um homem desse? Mas Jesus se aproximou. Jesus veio. E Jesus transforma esse homem. Queridos, quando o Evangelho chega na vida de um homem, o Evangelho transforma. Nós vemos aqui que foi tão grande, sabe, o impacto na vida desse homem, que a notícia se espalhou pela cidade e as pessoas vieram. O que está acontecendo? E quando as pessoas chegaram, viram esse homem assentado. Olha só o verso 15. E foram ter com Jesus e viram. Eles viram. Queridos, o Evangelho traz transformação na vida do homem e da mulher. A pessoa que diz que tem Jesus, mas não tem a vida transformada, tem alguma coisa errada. Porque o Evangelho transforma. O Evangelho muda. Esse homem que era lunático, esse homem que tinha problemas sérios de relacionamento, ninguém conseguia ficar perto dele, agora ele está ali sentado. E os homens viram a transformação desse homem. Ele estava agora sentado, ele estava equilibrado. Ele estava vestido, ele estava com vestes. E o texto diz que ele estava em perfeito juízo. Olha o que Jesus faz, olha o que o Evangelho faz. A palavra de Deus diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Aleluia por isso, queridos.
Veja, o Evangelho causou um impacto tão grande na vida desse homem, que agora esse homem, né, ele impacta a cidade, e agora, quando Jesus está indo embora, ele quer ir junto com Jesus. Porque é assim, né? Quando Jesus vem, você não quer mais largar ele. Você não quer mais deixá-lo. Quando você recebe o Evangelho, é algo maravilhoso, é algo que muda o coração. Eu estava falando para os adolescentes hoje, lá, se eu pudesse dar um conselho para eles sobre a minha vida, do que sabe, eu tenho vivido, do que eu vivi, e se eu pudesse indicar para eles algo, eu falei para eles, não deixem a igreja por nada, não deixem Jesus por nada, porque a melhor coisa que um homem pode ter é ter Jesus, é ter isso aqui, é ter a igreja do Senhor Jesus. Aleluia. E esse homem, ele quis ir atrás de Jesus, mas Jesus disse para ele, não, volta para a tua casa. Volta para a tua casa. Queridos, às vezes nós queremos ganhar o mundo, queremos ganhar tantas coisas à nossa volta, mas a nossa casa está capengando, a nossa casa está destruída. As coisas estão desordenadas. Queremos ganhar o mundo, mas estamos com a nossa conta bancária toda desordenada. O Evangelho coloca a conta bancária em ordem, amém? Coloca. Não estamos falando de riqueza, não estamos falando, sabe, não, falamos de ordem. O Evangelho vem para colocar ordem. O Evangelho vem para transformar o homem. Antes as coisas eram desordenadas, todas, sabe, as coisas complicadas, todas as coisas embaraçadas. E quando o Evangelho vem, ele vem para desembaraçar as coisas. A palavra do Senhor diz, não vos embaraceis com os negócios desta vida. O Evangelho vem para trazer desembaraço na sua vida. Por isso que agora o Senhor Jesus manda esse homem para lá, vai. Anuncia para a tua casa, anuncia para os teus, fala para eles, falar o quê? Jesus fala para eles aqui, anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez. A pergunta é, o que o Senhor tem feito na tua vida? Quais as experiências que nós estamos tendo com esse Deus? Sabe, quais as transformações que eu posso dizer para as pessoas à minha volta? Olha, Deus, Ele é Deus e Ele é poderoso. Quais as experiências que eu tenho tido com o Espírito Santo que eu posso transferir para as pessoas da minha família, ao meu redor? Ou eu estou sempre murmurando, lamentando? Será que as pessoas, elas querem o Jesus que eu creio? Será que as pessoas querem o Jesus que eu estou vivendo? Ou as pessoas olham para a tua vida e assim, não, esse Jesus aí que você está vivendo, eu não quero saber dele, não. Porque quando Jesus ele trata com um homem, ele traz beleza, ele traz leveza, ele traz formosura, ele traz graça, ele traz transformação de vida, ele traz transformação interior, ele traz... As lutas também vêm, as dificuldades também vêm, mas queridos, com o Espírito Santo é tão bom caminhar com Ele. E nós vemos aqui que esse homem, ele teve uma experiência poderosa. Um milagre poderoso, uma libertação poderosa. E Jesus disse, vai lá agora e anuncia para os teus. Anuncia para a tua casa. Anuncia para os teus parentes. Hoje pela manhã na escola bíblica dominical nós falamos muito, querido, sobre isso. Nós temos a nossa casa. Mas também nós temos a nossa família estendida, temos nossos parentes. E muitas vezes nós não nos damos com alguns. Muitas vezes nós não queremos convivência com alguns. Muitas vezes nós não frequentamos a casa de alguns. Sabe, temos dificuldades, temos barreiras nos nossos relacionamentos. Temos dificuldades, sabe, em conversar, em falar. Nós precisamos entender que a nossa casa, a nossa família, sabe, todos eles, independente daquele que é o mais difícil, todos eles precisam da glória de Jesus. Esse texto nos ensina isso. Sabe, um homem que era algo impossível de se conviver com ele, quando o Evangelho entrou na vida dele e mudou. E eu sei que você tem pessoas com dificuldades na sua família. Eu sei que você tem dificuldade de convivência com alguns. Eu sei que você tem dificuldade, sabe, de conversar com alguns. Eu sei que você tem dificuldade de se relacionar com alguns. Quando é convidado para um casamento, quando é convidado para um aniversário, quando é convidado para algo, o seu coração já acelera. Será que fulano vai estar? Porque ele te decepcionou, ele te pisou, ele te frustrou.
de alguma forma, mas hoje você tem a palavra da verdade no seu coração. Hoje você tem aquele que é todo poderoso no seu coração. Hoje você tem aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida. Você tem Cristo na sua vida. E com Cristo as coisas elas podem mudar ao teu redor. Queridos, nós precisamos entender que, sim, temos que alcançar as nações, temos que alcançar os povos, mas que eles começam na nossa própria casa. Esse texto nos ensina isso. Jesus poderia ter levado esse homem que outrora fora endemoniado, Jesus poderia ter levado na sua comitiva, poderia ter levado ele para ter uma experiência de pregar o evangelho em algum outro lugar. Mas Jesus disse, vai para a tua casa, conta lá para os teus, conta as maravilhas lá, para aquele teu tio lá. Sabe aquele teu tio que é intragável, né? Aquele teu tio que só apronta em todas as festas, né? Que você tem, ninguém quer saber dele. Conta para ele, conta para aquele teu primo, né? Que é ateu, que não quer saber de Jesus. Conta para ele as maravilhas, viva o evangelho lá para ele. Conta as maravilhas, fala das misericórdias do Senhor para ele. Queridos, quem na tua casa precisa conhecer Jesus? Quem na tua casa precisa conhecer o evangelho? Quem na tua casa está precisando, sabe, receber Jesus? Aqui vai uma palavra para você. É sua responsabilidade em relação à evangelização da sua casa. É sua responsabilidade o anunciar o evangelho para os teus parentes. É nossa responsabilidade, queridos. O Senhor Jesus, Ele nos libertou, e eu creio que o Senhor libertou a tua vida. O Senhor trouxe vida para você, ao seu coração. Você tem Jesus na sua vida. Então vai para a tua casa hoje. Vai para a tua casa. Vai para aqueles que você não consegue convivência, relacionamento. Peça ao Senhor, ore hoje, Senhor. Senhor, me dá graça. Coloca amor no meu coração. Talvez aquela pessoa na tua casa que você diz é impossível. Esse não tem jeito, ele já está dominado por forças malignas. Queridos, é esse que Deus pode libertá-lo, e é esse que Deus quer libertar a vida dele. Aquele seu tio que é alcoólatra, é aquela pessoa que na tua casa que é viciada, aquela pessoa na tua casa que está totalmente longe da presença de Deus. Nós não podemos desistir dos nossos, nós não podemos desistir daqueles da nossa própria casa, nós não podemos, queridos. Porque o Senhor nos deu a responsabilidade de anunciar e proclamar o reino de Deus. Nós cantamos aqui que Deus é bom, nós cantamos aqui que Deus é poderoso, nós cantamos aqui que Deus Ele traz alegria, que Deus traz felicidade, que Ele muda. Mas quando saímos de lá para fora, chegamos nas reuniões familiares, quando chegamos na nossa casa, parece que tudo aquilo que nós pregamos e anunciamos aqui dentro do templo se torna vazio lá fora. Por isso, nós temos que tocar essa trombeta. Por isso, nós temos que tocar. Por isso que nós devemos falar, Senhor, toca o meu coração. Coloca amor. Coloca amor pelos da minha casa. Coloca amor por aqueles que são difíceis na minha casa. Porque nós fazemos tudo, às vezes, por um venezuelano, não fazemos? Fazemos tudo, às vezes, por um indígena. Fazemos tudo, às vezes, por alguém que, às vezes, nós nem conhecemos. Mas, às vezes, por aqueles que estão próximos, muitas vezes nós lavamos as mãos, nós deixamos, e eles estão se afundando, ou nas drogas, ou nas bebidas, ou numa vida dissoluta, e nós estamos ali convivendo com isso todos os dias. O que fazer? Talvez darmos exemplo, queridos. Cuidado com as palavras que saem dos nossos lábios. Um exemplo, um testemunho. Sabe, um viver verdadeiramente o evangelho na casa, no lar, nas reuniões. Não ser aquela pessoa chata. Sabe aquela pessoa chata? Né, que não frequenta a reunião, que não vai. Né, você se torna o crente chato. A pessoa chata, tem o evangelho, tem Jesus, mas lá não se mistura, não vem. Jesus, ele foi no casamento, queridos. Os religiosos criticaram Jesus, olha lá, tá no casamento, olha lá, está comendo com os fariseus, está comendo com os publicanos. Mas Jesus, ele ia nesses lugares, ele ia de forma intencional.
Ele ia lá para manifestar a glória. Ele ia lá porque ele amava. Ele ia lá porque ele sabia que aquelas pessoas eram carentes do amor de Deus. Vai para a tua casa. Vai para a tua casa. Ministra lá. Reflita lá a glória de Deus. Sabe? Levante as suas mãos santas, no próprio lar. E diga: aqui reina a glória do Senhor Jesus. E eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Segunda palavra, além de você dar um exemplo, além de você, sabe, dar um testemunho vivo, além de você entender que a responsabilidade é sua, queridos, não existe impossíveis para Deus. Não há nada impossível para Deus. Ah, mas eu já falei uma vez, pastor. Ah, já falei duas. Esse aí não tem jeito. Não é assim? Pense naquela pior pessoa da tua convivência, do teu lar, né, na convivência familiar, de tios, primos. Pense naquela pior pessoa que você fala: não, esse aí não tem jeito. Veja, o texto está nos mostrando um lunático, um homem endemoniado, sabe, que andava pelos sepulcros, comendo carne humana, carne em decomposição. Andava nu, ninguém conseguia segurá-lo, as cadeias não prendiam esse homem. Veja, Jesus quando encontrou esse homem, ele foi liberto, queridos. E eu quero anunciar para você que Jesus está em você. Você tem a palavra da verdade. Você tem a autoridade no nome de Jesus. Através do nome de Jesus, as cadeias podem se quebrar na sua casa. Através do nome de Jesus, os demônios têm que sair da sua casa. Através do nome de Jesus, os demônios têm que deixar a vida dos seus parentes. Por quê? Porque você chegou naquele lugar. Porque a luz do Senhor chegou através da sua vida, no meio da sua família. Nós não podemos nos dobrar, queridos. Nós não podemos aceitar as coisas, sabe? E vendo o tempo passar e as coisas do mesmo jeito e ali, não. Eu preciso me levantar como um profeta do Senhor. Eu preciso me levantar como um guerreiro do Senhor. Eu não posso me dobrar. Me veio muito a visão de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, queridos. Quando o governo criou uma lei para que todos se dobrassem, eles não se dobraram. Eles não se dobraram, porque eles criam, eles acreditavam, eles tinham fé no Deus verdadeiro. Foram jogados na fornalha. Mas saíram ilesos da fornalha. Por quê? Porque o Senhor estava com eles. Daniel foi jogado na cova dos leões. Leões famintos. Mas ele usou os leões de travesseiro e dormiu, aleluia. Num acolchoadinho gostoso, aleluia. Os leões não fizeram nada com ele. Por quê, queridos? Porque tinham fé, tinham intimidade com Deus verdadeiro. Meu amado, em nome do Senhor Jesus, eu não sei como anda a sua situação familiar, eu não sei como anda, sabe, os seus parentes. Eu não sei, o que eu sei é que se eles não tiverem Jesus, eles vão para o inferno. E alguém vai dar conta: mas eu já preguei, pastor, já falei. Não importa, vamos viver, vamos continuar lutando, vamos continuar orando, vamos continuar fazendo a nossa parte, queridos. Vamos continuar lá, vamos não como aquele crente chato, aquele crente insuportável, que quer só pregar e fala, não, mas convivendo, dando testemunho, deixando a luz brilhar. Sabe aquela música, né, infantil, né? Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, vou deixar brilhar, sim, brilhar, todo dia, em todo lugar. Eu vou deixar minha luz brilhar. Deixar a luz brilhar, queridos. Deixar a luz brilhar. Sabe, é levar a água, é levar um pouquinho de mel, aquela palavra gostosa. É você ter uma boa convivência. Não ser aquela pessoa ranzinza, chata. Sabe, é você ter uma postura de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Falando a verdade, mas com graça, como unção. Sabe, para que as pessoas à volta elas queiram, não. Tem alguma coisa diferente naquele meu primo, tem uma coisa diferente naquele meu parente, tem uma coisa diferente nele.
Queridos, a nossa família é o nosso maior campo missionário. Talvez você já tenha desistido do seu esposo, talvez você tenha desistido da sua filha, do seu filho, talvez você tenha desistido daquele teu primo, talvez você já tenha desistido, já entregou. Toma ele de volta. Não desista. Não desista. Fale para o Senhor, Senhor, hoje eu quero colocar essa pessoa diante de Ti. E eu não vou desistir, não vou parar de orar enquanto a Tua glória não vir sobre a vida dele. Sabe, profetizar. Vejam, no nome de Jesus, queridos, os demônios têm que cair por terra. No nome de Jesus, céus e terra se dobram diante do nome de Jesus. Nesta noite o Espírito Santo te chama, sabe, a olhar para a tua casa, a olhar para aquela pessoa que está carente. Mesmo que você ache que é impossível, o Senhor está te dizendo hoje, é possível. É possível. O demônio que estava naquele jovem, lá em Gadara, ele teve que sair, porque a luz chegou na vida dele. A pergunta para você e para mim hoje é: o que nós vamos fazer com aqueles nossos familiares que ainda não conhecem a Jesus? E que nós nos distanciamos deles. Que nós não queremos mais comunhão com eles. Que nós não queremos mais assentar com eles. Ou que nós não fazemos força nenhuma para falar de Jesus para eles. Eu não sei. Hoje nós temos que fazer uma decisão. Não adianta ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa família, a nossa casa. Missões começa dentro da nossa própria casa. Ide por todo o mundo, né? Preguem o Evangelho, sejam testemunhos a partir da Judéia, Samaria e até os confins da terra. Começa na própria casa, começa na própria cidade. Começa onde você está, com os teus, com aquelas pessoas que te conhecem. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Fala com Deus. Deixa o Espírito Santo trazer as pessoas que precisam ser salvas na tua casa. E que você está abrindo mão, que você está desistindo, que você fica angustiado, você está ali lutando, mas creia no Senhor. O Senhor pode fazer o impossível. Hoje eu vou tocar as vestes de Jesus. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele vai me libertar. Eu sei que Ele pode me curar. Alguns aqui precisam de cura no coração, porque foram machucados. Alguns aqui foram maltratados por algumas pessoas na família. Você precisa de cura porque o seu coração está entristecido. E eu convido você a tocar nas vestes de Jesus hoje. Porque se a glória de Deus, se o amor de Deus não entrar no teu coração, você não vai conseguir testemunhar lá fora para as pessoas. Ou para aqueles que estão em necessidade à tua volta. Toca hoje nas vestes de Jesus. Deixa Ele curar você. Deixa Ele trazer alegria ao seu coração. Para que quando você sair daqui, você possa tocar os corações das pessoas que estão lá fora. Aleluia. 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 Eu não vou chamar você aqui na frente. Não vou chamar aqui, né, mas eu quero que você aí no seu lugar, você faça uma decisão muito séria em relação a essa mensagem. Que você possa abrir o seu coração e você diga: Senhor, usa a minha vida. Mas me cura primeiro, tira a dor do meu coração. Quero consagrar meu
te servir. Aleluia. Com toda a minha força, Entendimento. quero dedicar o meu lar a ti. Aleluia. Quero consagrar meu lar a ti. Quantas famílias estão desfeitas? O nosso futuro. Quantas famílias não conseguem sentar? Quantas famílias não conseguem olhar olho no olho? Quantas casas a glória de Deus foi para longe? O Senhor quer que você traga a glória de Deus de volta para sua casa, para sua família, para os seus parentes, para os seus primos, tios. Minha casa serviremos a Deus. Diga isso. Eu e minha casa serviremos a Deus. Aleluia. A Deus. Com alegria, queridos. Com alegria. Com alegria. Com alegria. Será abençoada Minha descendência. Aleluia. Frutificará a sua presença como bom perfume. Meus filhos irão perfumar todas as nações. Diga isso. Aleluia. Eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos a Deus. Aleluia. Eu e minha casa serviremos a Deus. Quantos filhos já não acompanham mais os pais na igreja? Eu e minha casa Quantos filhos já perderam a alegria da casa do Senhor? com alegria. Eu e minha Casa serviremos. a Deus. Ora. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Só a igreja. Só a igreja, eu e minha casa serviremos. Vamos lá? Eu e minha Faça isso, faça esse compromisso. Eu e minha casa. Senhor, eu e a minha descendência. Aleluia. Em minha casa serviremos a Deus. Com alegria. Com alegria. A minha descendência será abençoada. Profetiza isso. Minha descendência, a minha casa, os meus filhos frutificará. Deus, traz de volta, Jesus. Traz de volta, Senhor. Aleluia. Eles irão perfumar. Eles vão viver a glória de Deus, queridos. todas as nações. Aleluia. Aleluia. Eu e minha casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Serviremos a Deus. Eu e minha casa. Aleluia. Aleluia. Enquanto os instrumentos louvam, começa a interceder por alguém da tua casa que o Espírito Santo trouxe à sua mente. Talvez um filho que não vem mais à casa do Senhor. Talvez um filho que perdeu a alegria das coisas de Deus. Talvez aquele parente que está se afastando, está se acabando com as coisas erradas, com tantas coisas que não glorificam ao Senhor. Comece a clamar agora, fala: Senhor, me dá condições de levar o Evangelho a esta pessoa. Senhor, que eu possa trazê-lo para a casa do Senhor. Que o Senhor me use para ir atrás desses que estão longe.
Comece a orar, peça que o Espírito Santo te use ainda esta semana. Senhor, vem nos usar, Pai. Usa a tua igreja, Pai. Não permita que os filhos, não permita que a nossa descendência, não permita, ó Deus, que a nossa casa, primos, tios, tias, não permita que o inimigo venha reinar, mas que o inimigo seja bloqueado, seja repreendido agora em nome de Jesus. Tira a tristeza do meio das famílias, tira a angústia do meio das famílias, que a luz do Evangelho chegue em cada um, Jesus, que o Senhor venha ressuscitar aqueles que estão mortos, que o Senhor venha libertar aqueles que estão endemoniados, possessos, aprisionados, escravos, que o Senhor venha fazer algo poderoso. Usa as nossas vidas, usa a minha vida, Pai. Eu tenho na minha casa, ó Deus, sobrinhos que estão longe da presença do Senhor, eu tenho irmão que está longe da... Senhor, me usa, Pai. Coloca palavras, ó Deus, nos meus lábios, para que eu veja a minha família toda na casa do Senhor. Senhor, que nós não venhamos descansar um só dia enquanto nós não vemos a Tua obra na vida dos nossos. E nós prometemos ao Senhor a honra, a glória, o louvor e a adoração, ó Deus, até que todos venham para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Uma salva de palmas ao Senhor, queridos. Aleluia, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Vai para a tua casa. Vai para os teus. Vai para os teus, vai para a tua casa. Conta para eles as bênçãos do Senhor na tua vida. Vai para os teus, vai para a tua casa, conta, anuncia as misericórdias do Senhor. Para de julgar, para de falar mal, para de murmurar. Conta as misericórdias de Deus, fala como Deus é bom. Anuncia as coisas grandes de Deus. Amém? Posso dizer uma coisa boa para a igreja? Ontem eu fiz com a minha esposa 28 anos de casados, amém? Aleluia, vem cá. Isso é uma coisa boa, não é? Aleluia. Tá feliz? Foi um sim, mais ou menos, não foi não? A minha filha abençoada, meu filho não pôde estar trabalhando, mas vem cá, Bia. Olha que fruto lindo, olha que fruto maravilhoso, olha que... Não é a cara do pai? É a cara do pai, né? O meu outro filho, o Fernandinho, tem ajudado bastante a igreja, né? Hoje estava pensando, 10 anos, o Fernandinho com 10 anos já estava como tecladista da igreja. Com 10 anos, né? E agora o menino está começando a trabalhar. Está começando nos projetos dele e hoje ele está lá no projeto dele. Mas eu louvo a Deus porque ele tem procurado servir ao Senhor, né, com fidelidade. Mas o nosso teclado está vazio, precisamos orar, né, para que Deus levante outras pessoas, outros Fernandinhos, outras pessoas para estarem nesse lugar. Orem por isso, mas eu louvo a Deus pela minha família, pela minha casa, por esses 28 anos, né, de matrimônio. Eu pedi ao Senhor uma esposa que fosse meu pé direito, meu pé esquerdo, meu braço direito, meu braço esquerdo, que fizesse tudo. E Deus me deu, né? A Cleide tem sido essa bênção. Se eu posso estar no ministério, é porque eu tenho uma esposa em casa que cuida de tudo, né? Agora ela não faz nada sem falar comigo. Posso isso? Isso. Né? Então, ela faz tudo. Vocês veem sempre ela fazendo muitas coisas. Mas ela não faz nada sem antes compartilhar e sem antes falar. Posso fazer isso? É assim? Não é assim? E quando eu falo não, ela fala, mas por quê? Eu tenho que convencê-la, né? Mas eu louvo a Deus, né? Que Deus abençoe, né? Continue abençoando a minha casa. Amanhã também é aniversário da irmã Santa. A irmã Santa. Vem cá, irmã. Uma salva de palmas para essa irmã abençoada, essa intercessora. Aleluia. Vem cá, minha querida. Vem cá do meu ladinho. Aleluia. Não sei se tem mais algum irmão. Pelo menos eu estava vendo a lista. Ela está fazendo aniversário? Quinta-feira? Quantos anos você vai fazer? 5. Olha, uma salva de palmas. Como que é?
A Luísa, aleluia, 5 aninhos. Aleluia. Quem mais está fazendo aniversário de casamento ou vai fazer aniversário? Vem aqui à frente para nós recebermos a bênção do Senhor. Quem? Aleluia. Luiz. 19 de agosto, 23, olha só. E você, meu irmão? 22 de agosto, é amanhã. Olha quantas pessoas abençoadas. Vamos orar aqui. Rafa, vem cá orar por esse povo. Vem orar por mim, Rafa. Né? Isso aí, vem cá orar pela gente. Pai, em nome de Jesus, que privilégio estar na tua casa, Pai. Que as pessoas continuem te servindo, experimentando da tua graça, do teu amor, da tua bondade, da tua fidelidade. Abençoe esse casamento do pastor Fernando, que cada dia mais, Pai, ele possa ter intimidade contigo, que ele possa ver a tua poderosa mão conduzindo a casa dele. Em nome de Jesus, o abençoe com o pastor, que ele continue dirigindo a tua igreja com muito amor. Que privilégio. Que o Senhor venha abençoar aqui cada aniversariante, que essa menininha possa crescer nos teus caminhos, que cada dia mais, Pai, ela possa sentir a tua presença na vida dela. Abençoe cada um dos teus filhos, Pai, que todos eles possam provar da tua fidelidade, que todos eles possam caminhar contigo e ver a tua poderosa mão, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Parabéns. Estaria querendo saber, 75 anos. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, querido. Paz. Deus abençoe, Guilherme. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades. Deus abençoe vocês que estão fazendo aniversário. Amém. Aleluia. Que a vida lhe seja um eterno sorrir. Amém. Aleluia. Vai para tua casa. Vai lá na empresa. Vai lá para tua família. Vai naquela festa de casamento. Vai. Você não estava querendo naquele casamento? Vai. Você não estava querendo ir lá naquela reunião que te convidaram de família? Vai. Vai lá. Vai lá e conta as maravilhas. Viva as maravilhas do Senhor. Amém. Estenda sua mão assim. Eu sei que não tem nada de místico, mas é como um sinal de que nós estamos rendidos ao Senhor. Amém. Como um sinal de que nós estamos colocando essa semana diante do Senhor. O Senhor está aqui a minha semana. Veja aí nas suas mãos o que você vai precisar para essa semana. Eu não sei o que você precisa para essa semana. Eu não sei o que você vai precisar para alcançar a tua casa. Mas peça ao Senhor agora, coloque nas suas mãos, Senhor, eu estou precisando destas coisas, eu coloco diante do Senhor. Senhor, o Senhor conhece cada família e com essas mãos estendidas, nós queremos colocar diante do Senhor. Ó Deus, o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece as nossas fragilidades, o Senhor conhece as nossas vontades. E nós queremos nos render tudo diante do Senhor. Nós queremos abrir mão de tudo aquilo que nós muitas vezes seguramos, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, da dureza do nosso coração. Nós abrimos mão agora, Jesus, e pedimos que o Senhor venha nos encher com aquilo que está no teu coração. Que as nossas mãos estejam cheias de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E que a tua glória e a tua luz vá conosco durante toda essa semana. E que por onde passarmos, ó Deus, a tua glória se manifeste. Principalmente na família, na nossa casa. Ó Deus, que todos sejam tocados pelo teu Espírito Santo. E nós prometemos ao Senhor a honra, a glória, o louvor e a adoração. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo do Senhor venha sobre todos nós, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos, uma boa semana.